Bom dia. Hoje iremos apresentar o artigo Práticas Regionais de Execução de Ensaios SPT e seus efeitos no índice de resistência e penetração. Nosso grupo é formado por João Matheus, João Vitor e eu, João Hudson. É um artigo apresentado na cadeira de Fundações, ministrado pela professora Mariana Vela. A primeira coisa que a gente precisa aqui falar desse artigo é que ele foi feito pela Bianca de Oliveira Lobo e Jarba Militsky, da Militsky Consultoria Geotécnica, e Fernando Schneider e Marcelo Maia Rocha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo um artigo apresentado no Combranseg 2010, que é o Congresso Brasileiro de Mecânica do Solo e Engenharia Geotécnica. Bom, no Brasil e em diversos países como Estados Unidos, Canadá e Japão, o Standard Penetration Test, o SPT, que é o mais popular, rotineira e econômica ferramenta de investigação utilizada na prática da engenharia geotécnica, devido à sua simplicidade operacional, baixo custo e experiência empírica acumulada na execução e na aplicação dos resultados. A prática brasileira de execução da SPT está associada com martelos operados manualmente do tipo pino-guia, a composição de hastes AJW, enquanto nos Estados Unidos e no Canadá os martelos são do tipo Safety, ou automáticos, e composições de hastes mais robustas, AW e NW, que é uma diferença quanto ao tamanho delas e um pouco do formato. Bom, o objetivo do estudo é trazer uma análise racional dos efeitos dinâmicos e estáticos produzidos pelo solo durante a execução de ensaios dinâmicos. O que ele quer saber nesse trabalho? Ele quer verificar qual o efeito dessas variações dos equipamentos durante a realização, se a gente tem solos similares ou não, e se a gente utilizando o mesmo método com aparelhos levemente diferentes, isso vai trazer ou não alguma diferença nos nossos resultados. Bom, na interpretação racional do ensaio, os ensaios de penetração dinâmica têm esse comportamento avaliado a partir do uso da teoria de propagação de ondas em meios elásticos, associado com conceitos de trabalho e conservação de energia. Aqui tem a imagem mostrando como é que é a montagem do equipamento, barrilhete, haste e o peso, da composição do peso guia. O impacto do martelo sobre o topo da composição de hastes de certa velocidade gera uma onda longitudinal de compressão, que se propaga linearmente até contato com o solo, que absorve parte dessa energia contida nessa onda, e a energia não absorvida pelo solo retorna ao sistema sob uma forma de onda longitudinal, ascendente, que atinge novamente o topo da composição de haste, interagindo com o martelo, sendo novamente voltando para a composição. Esse processo é suscetível, repetido, até que toda a energia que propaga no sistema martelo, haste, amostrador, seja dissipada ou absorvida pelo solo. O que ele está dizendo? Que o peso vai bater nessa haste, vai empurrar o barrilhete, e a energia absorvida pelo solo e a que não for vai para o solo até uma certa profundidade e lá volta. Isso até a energia se dissipar por completo. Como o ensaio SPT é realizado, ele é realizado normalmente no Brasil pela cravação do amostrador padrão tipo Raymond em 45 centímetros do terreno, um golpe sucessivo de um martelo de 65 kg em queda livre, de uma altura de 75 cm, sobre uma cabeça de cravação conectada às hastes de sondagem e ao mostrador. Então quer dizer que, como na imagem, esse peso é hasteado a uma altura de 75 cm e solto em queda livre, ele vai bater nessa conexão, uma conexãozinha aqui, está conectada às hastes. E essa transferência de energia vai fazer o que? O barrilhete penetrar o solo. A representação físico-matemática do fenômeno. A interação solo-amostrador é representada pela força dinâmica de reação do solo, FD, obtida a partir do modelo adimensional resolvida, que representa uma versão modificada do modelo de interação solo-estaca realizado por Smith. Esse modelo de interação solo-amostrador é modelado pela seguinte equação, FD é igual a FDA mais FTC mais FTS, que é o somatório das forças do anel do amostrador, do núcleo do amostrador e da força de atrito lateral do amostrador. O Smith ele desenvolveu essa equação para descrever os efeitos de tensões sobre o equipamento de ensaio em contato com o solo, que pode observar o carregamento dinâmico imposto pelo ensaio SPT e LPT, que mobilizam a reação estática e viscosa do solo, que devem ser apropriadamente quantificados por um processo de calibração, em que a penetração média por golpe e os sinais de força e velocidade sejam capturados pelo modelo. Ele quer saber o quê? Ele quer quantificar como os golpes
trazem esse índice de resistência do solo, né? A penetração. E ele fala aqui também que a força transferida para as hastes durante o golpe é função da razão entre a seção transversal desses elementos. Então ele diz que é necessário que seja avaliado a influência das características geométricas do sistema de cravação dos mecanismos de transferência de energia para o solo, em que os efeitos no índice de resistência à penetração NSPT sejam validados. A influência do sistema de cravação em ensaios do SPT. Ele que nessa parte ele buscou evidenciar aqui a diferença da forma e da geometria do sistema de cravação traz nos resultados se ele utilizou solos similares, né? Bom, ele vai avaliar quais os fatores: a influência da compacidade do solo no mecanismo de transferência de energia. Se o solo é igual, então espera-se que os resultados sejam parecidos, não? A influência do martelo devido à variabilidade da eficiência do golpe e da geometria. Como é que essa composição do martelo e a geometria tem alguma diferença ou não? E a influência da composição de haste devido à variabilidade da seção transversal e comprimento. Se o diâmetro da haste for maior, o que isso traz de diferente no resultado? E se o comprimento da haste for maior? Por exemplo, no Brasil eu utilizo assim, normalmente de 3 metros, nos Estados Unidos é de 18. Qual é a diferença que isso traz para o ensaio? Bom, o efeito da compacidade do solo. Ele simula a cravação dinâmica de amostra do SPT nos perfis hipotéticos A e C, com as composições de hastes de 18 metros de comprimento, cavalo com um martelo tipo Seifert com eficiência de golpe de 60%. No gráfico a gente vê que os dois solos, né? Solo A, mais fofo, e com a capacidade reduzida de absorção de energia por ciclo, então ele consegue refletir mais ondas de grande intensidade que tem uma energia suficiente para provocar a penetração do amostrador em diversos carregamentos. Já em perfis do tipo C, nessa linha preta, a gente vê que a cravação é caracterizada pela elevada absorção de energia pelo ciclo de carregamento, né? Então, a partir do terceiro golpe, ele já consegue ter esse cravamento mais curto. Bom, a influência da compacidade do solo e a eficácia do golpe, né? Foi realizado um conjunto de simulações no perfil A e C com composições de hastes diferentes, de 3, 6 e 18 metros, cravados com o martelo Seifert com eficiência de golpe variável de 10 a 100%. A relação entre a energia efetivamente consumida no evento de cravação com o número de golpes responsável pela penetração do solo é função da compacidade do extrato. Em solos com reduzida eficiência de golpe, ou seja, com 10%, produz uma tensão de fraca intensidade, que rapidamente é consumida, o que logicamente reduz a penetração do amostrador. Em contrapartida, quando tem uma alta velocidade de impacto, ou seja, com esse 100%, as ondas são geradas provavelmente uma grande cravação e assim uma maior penetração do amostrador. Para a gente avaliar a eficácia do golpe, a gente precisa observar o quê? Avaliar o efeito da geometria do martelo na energia absorvida pelo solo e no índice de resistência à penetração. Aí para a gente simula o quê? Nesses dois solos A e C, combinado com hastes de 3, 6 e 18 metros, os três tipos de martelo diferentes, o Seifert, o Donut e o Pino-Guia. Aqui no gráfico a gente observa aqui o número de golpes aplicados em cada haste para a energia absorvida pelo solo no solo A. No solo A a gente vê que a haste de 18 metros com 4 NSPT a gente obteve uns 85 de energia entregue, né? 85% de energia entregue. Enquanto que a haste de 3 metros com NSPT 5 só foi possível entregar 65%. Então a gente vê que para um maior número de golpes nessas menores hastes, elas entregam efetivamente menos energia do que essas maiores de 18 metros. Então a gente vê que o comprimento da haste tem uma diferença assim nesse solo A.
A gente observa aqui, né, em perfis fofos no solar, a geometria do martelo produz mudanças discretas no índice de resistência à penetração. No entanto, em solos densos, observa variação de até 2 nsPt devido às geometrias dos martelos. Os martelos do tipo pino-guia, utilizados comumente no Brasil, transferem maior quantidade de energia durante seu primeiro contato com a composição de hastes, e o efeito de maior capacidade de absorção de energia com ciclo de maior intensidade resulta em uma redução do número de golpes necessário à penetração do amostrador. Bom, e quanto ao comprimento das composições das hastes, o que a gente vê que diferentes comprimentos de haste, né, produzem diferenças de interação entre o martelo e o topo da composição das hastes, gerando o quê? Subsequentes diferenças de estágio de penetração que podem ou não contribuir com o deslocamento permanente do amostrador. Em composições curtas, o tempo de cada ciclo de carregamento é menor, produzindo uma condição favorável para a contribuição de golpes subsequentes na penetração permanente do amostrador. O que a gente confere aqui pelo gráfico. Bom, em solos fofos, esse solo A, devido à menor energia requerida para gerar a penetração do amostrador, né, os golpes requeridos, mesmo que tardes, são capazes de provocar a penetração permanente do amostrador. Em perfis densos, como o solo C, nesse gráfico abaixo, onde essa diferença já é um pouco menor, para que ocorra essa penetração permanente do amostrador, ela é influenciada por golpes subsequentes e é necessário que ocorra estágio inicial de penetração com energia suficientemente elevada para ultrapassar o limite elástico do solo. O que é preciso? Como o solo é mais compacto, ele precisa de uma energia maior do que um solo fofo. E a comparação entre o método norte-americano e brasileiro em perfis fofos, como no caso do solar, a diferença entre a prática norte-americana e brasileira do SPT fornecem índices e valores da resistência da penetração similar, né? Perfis densos, a energia entregue é semelhante, porém devido às diferenças do mecanismo de transferência de energia, observa-se a variabilidade no índice de resistência de penetração de 4 golpes para composições de haste de 18 metros. Né? O efeito combinado da maior energia transferida no primeiro impacto do martelo chato de composições de aço e majoram a penetração do amostrador executado segundo a norma brasileira. Bom, e conclui-se que as diferentes práticas regionais produzem aqui variações no índice de resistência à penetração da SPT e que são influenciadas pela geometria do martelo e composições das hastes. Né? O tipo de martelo e o comprimento dela trazem sim diferenças nos resultados obtidos e que a variabilidade de energia disponibilizada pelos diferentes equipamentos ele enfatiza que tenha essa necessidade de calibração dos equipamentos, além do treinamento dos operadores para que abordem as atividades realizadas com execução de ensaio. Por que ele traz isso? Porque no Brasil tem essa questão dos ensaios serem executados manualmente, e que essa questão do homem, cada um tem uma maneira diferente de realizar, possa trazer uma diferença significativa. Que ele traz o quê? Que isso seja padronizado e calibrado, né, para que os ensaios saiam normalmente, sem muita diferença do que é esperado do ensaio. Por final, somente através de uma análise racional dos efeitos dinâmicos e estáticos produzidos no solo durante a execução de ensaios dinâmicos é possível interpretar os resultados de forma adequada e reduzir a variabilidade dos resultados obtidos.